partir de hoje, o Tatuapé News realiza uma série de entrevistas. E a gente começa com o Guilherme Penteado Coelho Filho, que é o proprietário da Tatuapé. Primeiro, muito obrigada por essa entrevista. É bacana começar com o dono da Tatuapé. E eu queria que você comentasse um pouquinho da sua história, do seu trabalho. Tá bom, Patrícia, para mim também é uma grande satisfação. É um trabalho que a gente está iniciando e eu espero que as pessoas gostem e que rendam muitos frutos. Falando um pouco da minha história, na verdade, a gente ouve muita gente falar da tradição das famílias de fazendeiros e tal. Eu, na verdade, não tenho essa tradição. A família comprou as fazendas quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, mas eu sempre fui um grande apaixonado por essa fazenda. Muito antes da gente comprar as fazendas, eu vivia indo em fazendas de amigos e tal, e sempre gostava muito daquela história, sabe? Então, com 12 anos, o meu pai comprou a fazenda, e a primeira fazenda foi comprada em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E aí eu via ele todo mêsinho saindo de São Paulo, indo para a fazenda, e eu acompanhava de longe o negócio. Nas férias a gente ia, passava bastante tempo na fazenda. E quando eu me formei, o meu pai já me chamou para ir trabalhar junto com ele e para especificamente cuidar das fazendas. E aí, naquela época, eu vim morar aqui em Araçatuba para ficar mais perto. E aí comecei um processo muito mais intensivo de estar na fazenda, de viver o negócio, de acompanhar tudo aquilo, né? Ainda que gostasse muito de fazenda, acabei não me formando nem em veterinária, zootecnia, eu acabei fazendo administração de empresas. Que é uma coisa diferente, né, para a área. Curioso que acaba sendo diferente, né? Mas eu achei que fazendo administração de empresas eu ia sempre ter uma visão mais geral das coisas e poderia sempre estar tendo pessoas ao meu lado que fossem zootecnistas, veterinários, agrônomos, o que fosse, né? E aí eu acabei trazendo um pouco dessa visão de negócios para a fazenda. Claro que a coisa foi maturando com o tempo, meu pai foi passando o bastão devagarzinho para mim, e até que, sei lá, uns 5 ou 6 anos depois que eu assumi a fazenda, o bastão ficou na minha mão. Fiquei basicamente dono da fazenda. E aí, a partir desse momento, eu comecei já a introduzir novas técnicas, tentar melhorar o gado, até que a gente chegou onde a gente está hoje, e acho que talvez é sempre um fruto conjunto das experiências e tal. Foi nesse momento que você decidiu se associar à Conexão Delta G, então? Nesse momento de mudança mesmo, de procurar melhoramento? Sim. Eu acho que a gente já está na Conexão há uns 6 ou 7 anos. E foi no momento em que eu vi que a genética do gado já estava madura para tomar esse passo. E, na verdade, hoje eu até me arrependo de não ter feito isso antes, porque a gente acabou perdendo tempo. Quer dizer, muitas pessoas, eu sou diretor da Conexão Delta G, e um monte de gente vem me perguntar qual é o momento para entrar na Conexão Delta G. Aí eu digo, entre o mais rápido possível, o mais cedo possível, porque você não entrar o mais cedo possível significa que você perdeu tempo. Tá? Então, a gente está há 5, 6 anos e a ideia era realmente fazer um trabalho mais científico, saber quais eram realmente os animais, os animais melhoradores, os animais pioradores, entre aspas. E foi muito bacana e realmente a partir daquele momento as coisas começaram a andar, sem dúvida nenhuma, muito mais rápido dentro da fazenda. Isso que eu ia te perguntar, o que mudou então de lá para cá? Então, em termos de rebanho mesmo? Sim, basicamente o que acontece quando você entra num programa de melhoramento genético é que você começa a identificar quais são os bons animais e quais são os animais que não são muito bons. Quando você já tem um rebanho que é muito homogêneo, essa coisa começa a ficar cada vez mais difícil. Então, às vezes, você não basta simplesmente contar com os olhos, você precisa contar com uma outra ferramenta. E isso realmente aconteceu. A gente, às vezes, olhava para alguns animais que a gente tinha como os melhores animais do plantel, e quando vinham os relatórios do GenSys, que é quem roda a avaliação genética da Conexão, você via que não era muito bem aquilo. Então, aquilo serviu como um marco para a gente começar a fazer o trabalho de uma maneira um pouco mais científica. E eu ia te perguntar então agora em relação a touro, né? Como é que surgiu a ideia de adquirir o touro Torpedo PA? Que, pelo que eu entendi, que o pessoal já comentou comigo, é o top, né? Então,
O touro acabou sempre, as coisas sempre, eu acho que a gente sempre fala de sorte, né? Você precisa fazer o trabalho, mas você sempre precisa contar com sorte. Eu tive muita sorte de ter usado o torpedo logo que ele foi distribuído como teste de progênie dentro da conexão Delta-G, que aliás esse é um trabalho fantástico que é feito na conexão Delta-G, de distribuir sêmen de são selecionados 30, 40 touros por ano e esses touros são coletados e o sêmen desses touros é distribuído para todas as fazendas da conexão Delta-G. E eu, na época, já tinha uma ideia de usar muito touro jovem, porque eu acredito muito nessa ferramenta, e usei acho que uns 15 ou 20 touros na época, na fazenda. E o torpedo estava entre eles. E quando eu comecei a ver os resultados dos bezerros que nasciam, filhos dele, eu fiquei muito encantado com a produção. E mais ainda a hora que começaram a sair as provas. Eu tive, na minha segunda safra de produção de seipe, eu tive um touro, filho do torpedo, que foi o número 1 da conexão Delta-G. O que para mim foi extremamente surpreendente. A conexão tem fazendas que estão lá fazendo trabalho há 15, 16 anos e eu, na minha segunda safra, consegui produzir o primeiro melhor touro e filho do torpedo. E além disso, um outro resultado que me impressionou muito foi as filhas dele, que com 2 anos com 14 meses foram expostas à monta natural. E, para minha surpresa, quando eu fiz o diagnóstico de gestação dessas fêmeas, 100% das filhas dele que foram expostas ficaram prenhas entre 14 e 16 meses. Então isso para mim foi 100%, foi 100%, foi. Ótimo. E até agora eu estou extremamente ansioso porque muitas fazendas começaram a utilizar esse touro e nesse ano eu acho que mais ou menos umas 600 filhas dele foram expostas à monta super precoce e a gente está para ter o resultado disso agora. Então, estou bastante ansioso por esse resultado. Daqui a pouco a gente vai saber, então, qual foi o resultado, né? Agora, você está participando junto com a Conexão Delta-G desde o início da pesquisa mesmo de DEP genômica. Queria que você comentasse um pouquinho do resultado, né, que dá para esperar da utilização da DEP genômica. Tá, eu vou até contar um pouquinho da história também da DEP genômica. Essa tecnologia nos foi apresentada pelo professor Fernando Garcia, na época eu já era diretor da Conexão Delta-G, e quando ele começou a contar aquela história era algo que parecia extraterrestre, né? Achei que só eu imaginava isso, então tá melhor ainda. Mesmo nos humanos naquela época, a gente está falando há uns 4 anos atrás, mesmo nos humanos era algo que ainda, eu acho que talvez o genoma humano tivesse sido, há pouco tempo tinha sido sequenciado, né? Mas eu já era amigo do Fernando Garcia de algum tempo e considerava ele uma pessoa fantástica, um pesquisador fantástico. E acreditei muito na história desde o começo e o primeiro passo que ele colocou como sendo fundamental para a pesquisa era era a conexão Delta-G ir até os Estados Unidos, fazer uma visita no USDA, onde estavam os pesquisadores que tinham acabado de desenvolver a DEP genômica para o gado holandês. E assim foi. Fizemos as malas, acabou indo eu, o Daniel, o Fernando Garcia e o Marcos Vinícius, que trabalha com leite na Embrapa. E ele foi conosco porque ele havia participado junto lá também do desenvolvimento pro holandês. E quando a gente chegou lá, foi uma surpresa muito grande porque a gente, poxa, mas eles vão nos receber bem, estamos indo pro USDA nos Estados Unidos, eles vão nos receber bem e a recepção foi fantástica. E a partir daí, criamos laços de amizade com o pessoal de lá. O Fernando Garcia tem essa característica fantástica de desenvolver essas relações com os melhores pesquisadores do mundo. É verdade. E daí para frente a coisa foi indo. E agora a gente está chegando no ponto em que essa pesquisa está gerando fruto, que o fruto para nós nada mais é do que um chipzinho. Não é um chip de computador, é um chip onde você coloca as amostras de DNA dos animais que você vai avaliar, coloca isso numa máquina e ela te devolve, depois de alguns cálculos, te devolve o resultado da certeza que você tem de poder usar aquele animal com intensidade ou não. Então, quer dizer, agora a gente talvez vai precisar continuar contando com a avaliação do olho, vai precisar contar com a avaliação quantitativa do fenótipo e tal, mas vai ter mais uma ferramenta que eu acredito que com o passar do tempo vai ficar cada vez mais
mais desenvolvida e acessível também. Essa é uma questão importante, que nesse primeiro momento vai ser uma tecnologia um pouco cara ainda. Acho que não vai poder ser usada por qualquer produtor. Talvez ela tenha que ser usada ainda só pelos programas de melhoramento genético. Mas com o tempo essa ferramenta, como a gente imagina um DVD, o Blu-ray que saiu aí por 5, 6 mil reais, hoje você compra um Blu-ray por 200 reais. Eu acredito muito que isso vai acontecer com essa tecnologia também. E é uma tecnologia que tem avanço muito rápido, né? Muda muito rápido. Sim, sim, é o que eu disse. Eu acho que vai acontecer como acontece com qualquer produto eletrônico. Ele realmente é lançado no mercado a preços absurdos, usado só pelas pessoas que gostam de ter o máximo da tecnologia e pagar por isso. Isso também vai acontecer com a Adept Genômica. Bom, agora, para finalizar a nossa conversa, eu queria que você explicasse como é que surgiu essa ideia de fazer essa série de entrevistas, o que você espera com essas entrevistas? Então, a ideia, acho que nada mais é do que a filosofia da própria empresa, entendeu? A empresa sempre prezou muito por informação, por ter, pelo menos entender todas as tecnologias e usar as melhores tecnologias possíveis. Então, o objetivo é esse, simplesmente difundir informação para as pessoas e informá-las da melhor forma possível. Eu quero muito fazer que essas entrevistas não sejam superficiais, eu gostaria muito que elas fossem profundas, mas profundas, porém acessíveis, para que a maior quantidade de pessoas acabe entendendo do que a gente está falando e o que está acontecendo também. Acho que também vai ter essa finalidade de divulgar o que está acontecendo na pecuária. E quem sabe usar também a tecnologia, né? Sim, sim, acho que em última instância, porque é aquilo que muita gente fala, que não basta ter a informação, você precisa saber interpretar a informação, usar, né? E aí sim, se você interpretar a informação que você tem, você usa ou não usa baseado nos seus critérios. Né? Tá certo, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, até logo!